Olá, irmãos. Estamos aqui hoje em Arraial do Cabo, na Praia dos Anjos, onde tem aqui atrás uma colônia de pescadores. E eu gostaria de falar para você hoje acerca de um relato bíblico muito conhecido, que é denominado a pesca maravilhosa. Esse relato ele se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu queria que você acompanhasse o que diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse primeiro versículo aqui, ele está falando que Jesus, ele estava junto ao lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia, e a multidão o apertava, era uma grande multidão, para ouvir o que Jesus tinha a falar acerca das coisas de Deus. E aí no versículo 2 diz que Jesus ele avista 2 barcos junto à praia, mas os pescadores haviam desembarcado e já lavavam suas redes. E no versículo 3 ele diz assim: entrando Jesus em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava as multidões do barco. Quando acabou de falar, Jesus diz a Simão: faze-te ao largo, lançai as redes para pescar. E no versículo 5, a resposta de Simão a Jesus é: mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E a palavra do Senhor diz que no versículo 7, no versículo 6, e fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase vir a pique. Versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. E no versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim: e arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E Jesus, no versículo 10, ele fala: eu agora vou te fazer não apenas pescador de peixe, mas você será, de hoje em diante, pescador de homens. Irmãos, essa passagem ela é muito conhecida no meio cristão, em nosso meio. E ela fala a respeito dessa pesca maravilhosa. E aqui a palavra do Senhor diz que Jesus ele estava pregando para as multidões, mas as multidões estavam pressionando, chegando próximo de Jesus. E Jesus ele vai ver 2 barcos na praia, assim como vários barcos que nós temos aqui ao fundo. E ele fala que Jesus ele entra em um dos barcos, o barco de Simão. Mas Jesus não entrou no barco de Simão, que veio depois a se tornar Pedro, por acaso. Jesus tinha um propósito para ser cumprido ali. E Jesus entra no barco de Pedro e fala assim: olha, se afasta um pouco. E ele se afasta um pouco para dentro do lago, ficar mais distante da praia. E Jesus começa a pregar às multidões. E quando Jesus termina de pregar, Jesus fala para Pedro: olha, vamos nos afastar mais um pouco e lance as redes que nós vamos pescar. Irmãos, o relato é interessante porque no versículo 2 diz que eles haviam desembarcado dos barcos. Os barcos possivelmente já estavam à margem, à beira da praia, e eles estavam lavando a rede. Esse era um procedimento comum, até hoje é comum. Os pescadores, quando chegam do mar, eles lavam as redes, eles costuram as redes para, como é que se diz, corrigir possíveis buracos que a rede tenha sido rompida. E eles já estavam fazendo esse procedimento, eles já haviam acabado de pescar. E Jesus fala para pescadores experientes: olha só, vamos sair, vamos lá, vamos lançar a rede. E entenda, irmãos, que Pedro era um pescador experiente, Simão era um pescador experiente. E ele, em momento algum, ele questiona o Senhor, fala assim: Senhor, olha só, eu sou pescador, eu tenho muitos anos de experiência, chega o Senhor aqui, do nada, e manda eu sair, eu já cancelei, a gente já foi pescar e não pegamos nada.
Pedro, né, Simão, ele apenas fala: Senhor, nós pescamos a noite toda. Mas ele continua e diz assim: sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Possivelmente, irmãos, Simão, ele já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus já operava naquela região, de quem Jesus era chamado, de Messias prometido. E acreditando e tendo certeza de que ele verdadeiramente era quem ele dizia ser, Pedro, Simão, ele fala assim: eu não acredito, porque eu pesquei a noite toda. A minha profissão, os meus olhos, o meu intelecto, a minha razão diz que não tem peixe aí. Mas como eu sei que o Senhor é poderoso, como dizem que é, se o Senhor realmente for, eu vou lançar as minhas redes acreditando nessa promessa. E ele lança as redes e ele obedece. E a palavra do Senhor diz que eles pescam uma grande quantidade de peixe, que eles tiveram que chamar até os seus companheiros do outro barco. Ou seja, irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, Deus, ele derrama as suas bênçãos sobre nós. Eu não estou falando aqui de prosperidade financeira, de você ficar rico, que Deus vai te dar uma grande quantidade de recursos. Eu não estou falando isso. A prosperidade na Bíblia é muito diferente da prosperidade que infelizmente hoje é propagada. Prosperidade na Bíblia é aquela que diz assim: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, nós vamos ter o pão de cada dia que o Senhor nos dá, conforme a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus. Mas obedecer, irmãos, como diz a palavra do Senhor, é melhor do que sacrificar. Pedro, ele obedeceu ao Senhor e ele pôde ver o milagre que Jesus operou ali naquela tarde. E assim devemos ser eu e você. Devemos obedecer ao Senhor, ouvir quando Ele, através da sua palavra, nos diz para tomarmos uma posição, para tomarmos uma atitude. Então, nesse dia, eu queria que você, que está nos assistindo, tomasse a posição que Pedro tomou. Um homem que estava desesperançoso na beira da praia, lavando as suas redes, para finalizar, né, um trabalho de um dia, cansativo, com certeza, mas que ao ser alcançado por Jesus, Jesus vai até o barco dele. Jesus dá uma ordem para ele, se afasta, e ele se afasta, e ele obedece. Jesus fala: lança a rede, e ele mais uma vez obedece. Que nós tenhamos esse nosso coração desejoso em obedecer ao Senhor, que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós lemos, e que você, assim como eu, todos nós, sejamos abençoados pelo Senhor. Que você tenha um dia abençoado em família, que Deus, ele derrame da sua graça sobre a sua vida, e que nós possamos ser pescadores de homens, e que nós possamos falar das maravilhas que Deus tem operado em nossa vida, usando todos os recursos disponíveis, a internet, as redes sociais, uma conversa com um amigo. Deus, ele abençoe sua vida, Deus, ele abençoe a sua casa, e que nós possamos ser cheios da presença dele. Bom, e eu queria aproveitar mais uma vez e fazer um convite para você. Se você tem acompanhado o nosso canal, se você tem assistido nossos vídeos, que você possa estar clicando em gostei, compartilhando o vídeo com as pessoas com que você ama, com que você quer bem, para que, se você está se sentindo abençoado, essas pessoas também possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Deus, ele te abençoe, né? Se inscreve aí no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais.